criança estude na quarentena. O cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema. E o prof vai te ajudar. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de história. Se vocês vieram procurar outra aula, tá aqui ó, no izinho a playlist, é só você procurar, achar a aula que você quer e assistir, ok? Já deixa o seu like aí no vídeo, que é muito importante. E se você não gostar do vídeo no final, você deixa o dislike e escreve porquê nos comentários. Falando em comentário, eu também vou deixar aí a frase secreta durante a aula para vocês colocarem nos comentários, que tem muita gente que não está assistindo a aula, que eu estou percebendo, que não está colocando os comentários, pelo menos. Aí eu penso que vocês não estão assistindo as aulas. Certo? Então, vamos para a aula. Para a nossa aula de hoje, então, nós vamos precisar do livro de História, lá nas páginas 70, 71, 72, 73 e 74. Ok? Se você quiser pausar o vídeo agora, ler todas essas páginas e voltar a assistir depois, faz isso. Ou se não, você assiste o vídeo e depois lê essas páginas aí, beleza? Então, nós vamos falar hoje sobre os imigrantes do Brasil. Então, antes de a gente falar de imigrantes do Brasil, vamos falar o que é imigrante. Imigrante é alguém que está temporariamente ou que mora em um país diferente do país que nasceu. Por exemplo, se uma pessoa veio lá do Japão para o Brasil, ele é um imigrante. Ele pode estar aqui temporariamente, veio passear, veio um mês, veio uma semana, ou ele pode ter vindo aqui para morar, que também vai ser um chamado de imigrante. Os imigrantes do nosso país, eles vieram principalmente ali da Europa, daquela regiãozinha ali que o prof assinalou com esse círculo, tá? E eles vieram aqui para o nosso país, principalmente para a região sudeste e sul do Brasil, certo? Então agora nós vamos ver com mais detalhes essa região aí da Europa de que eles vieram. Então essa região da Europa é essa região aqui onde fica Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polônia, República Tcheca, toda essa região aí, beleza? E principalmente de 3 países os imigrantes do Brasil, principalmente aqui do sul, vieram. Então foi da Alemanha, da Polônia e da Itália. A gente encontra bastantes imigrantes desses 3 países aqui na nossa região, tá? Porque foram os lugares onde as pessoas mais vieram aqui para o Brasil. Antes da gente continuar, vamos falar aí da nossa frase secreta, para vocês colocarem no comentário, para eu saber que vocês estão assistindo a aula. E a frase secreta é: imigrar é um ato de coragem. Coloca nos comentários para o prof saber quem está assistindo os vídeos. E vamos continuar. Então, o que leva uma pessoa a querer mudar para outro país, né? Aqui nós temos alguns motivos. Por exemplo, desejo de morar em outro lugar, interesse em aprender um novo idioma, vontade de conhecer uma cultura diferente. Esses são aspectos positivos, né, que levam uma pessoa a querer mudar de país. Mas nós também temos aspectos negativos. Por exemplo, problemas no país onde aquela pessoa mora. Às vezes é o desemprego, às vezes é a guerra, certo? E alguns desses fatores foram fundamentais para que viessem imigrantes de outros países aqui para o Brasil. Então, lá no fim do século XIX, começo do século XX, a Europa estava vivendo um período bem turbulento. Tinha muita guerra, tinha muita pobreza por causa da guerra. Então, as pessoas que eram mais pobres não conseguiam aí sobreviver direito na Europa porque estava essa crise aí lá. E já o Brasil estava começando aí o cultivo de café, estava no auge do cultivo de café. O tráfico de escravos tinha recém sido proibido, então também não tinha mais mão de obra. E aí precisava-se de mão de obra. E aí o que o Brasil fez para conseguir essa mão de obra? Começou a fazer propaganda lá fora do país para os imigrantes virem para cá. Enquanto isso, os cachorrinhos da minha mãe aqui estão atacados para virem para cá. E isso fez com que muitas famílias da Europa viessem para cá, principalmente daqueles países que o prof falou, Alemanha, Itália e Polônia. E aqui nós temos uma imagem do Lazar Segal, que também é um imigrante, escrevendo aí, fazendo um óleo sobre tela do navio de emigrantes, lá no
lá em 1939, 1941, foi a época que ele fez esse quadro. E olha as condições que os imigrantes vinham dentro dos navios. E assim como os escravos, né? Lembro que os escravos vinham nos navios negreiros e em péssimas condições e ficavam doentes, etc. e tal. Nos imigrantes, embora as condições fossem um pouco melhor, né? Eles não vinham amarrados, eles não eram obrigados, eles estavam vindo porque eles queriam, as condições também não eram as melhores. E também acontecia muita doença nesses navios aí e muitas pessoas morriam durante a viagem. Ou chegavam aqui no Brasil bem doentes e morriam aqui. Então, esse transporte lá da Europa para cá para o Brasil também fez muita gente falecer, porque não tinha condições de higiene, às vezes não tinha comida suficiente, às vezes não tinha água suficiente. E aí, pessoal, esses imigrantes chegavam aqui no Brasil e principalmente ali no estado de São Paulo, desembarcavam no Porto de Santos, que é um dos portos mais antigos do país, e desembarcavam ali em São Paulo e iam para uma hospedaria de imigrantes, tá? A maior hospedaria de imigrantes que nós tínhamos no Brasil, ela ficava no bairro do Brás, lá em São Paulo. E a maioria dos imigrantes ia para lá porque ela era maior, e essa hospedaria servia para algumas coisas, para abrigar os imigrantes, então chegava de viagem, ia lá, pousava, né? Tomava um banho, comia minimamente, e ela também servia para contratar os trabalhadores. Então, chegavam lá as famílias inteiras, aqui nós temos uma imagem, olha quanta gente, a gente vê bastantes crianças ali no chão, né? Então, vinha a família toda, não vinha só o pai ou vinha só a mãe, vinha o casal, trazia os seus filhos, 2, 3, 4, 5, 6, né? Porque naquela época as famílias eram bem grandes, e aí eram assinados os contratos de trabalho, né, dos fazendeiros com esses imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. E claro que os contratos de trabalho, eles eram muito melhores para os fazendeiros do que para os imigrantes. Mas aí eles meio que tinham que assinar, porque se eles não assinassem, o que eles iam viver, né? Já tinham saído lá da Europa, lá do seu país natal, onde a situação era ruim, então aqui ele pelo menos tinha um trabalho. Por pior que fosse o pagamento, ele precisava desse trabalho. E aí depois que era abrigado, que assinava os contratos, né, eles iam para fazendas de café no interior do estado de São Paulo e começavam a trabalhar lá. Então, né, com essa vinda dos imigrantes aqui para o nosso país, nós tivemos aí vários sobrenomes vindo para cá e se fixando no Brasil. O prof colocou aqui alguns sobrenomes dos colegas de sala e também do meu, para a gente dar uma analisada nesses sobrenomes. Por exemplo, o Emanuel Wiśniewski Fabris, o sobrenome Wiśniewski, que é esse que está em rosa aí, é um sobrenome que veio da Polônia. Então é bem provável, né, que algum parente distante lá do Emanuel, os avós talvez os bisavós, isso da mãe dele, vieram da Polônia. Já a Emanuele Krug-Hartmann, o Hartmann é da Alemanha, né? Então provavelmente ali os parentes do pai da Manu são da Alemanha. Com a Isabella Borer, mesma coisa acontece, provavelmente os pais delas são de origem alemã. Já a Emily, a origem do sobrenome dela é italiano. O João também tem o sobrenome dele, o Walter, de origem alemã. E o prof tem o sobrenome de origem portuguesa. Mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre o meu sobrenome aí, que tem uma coisinha para contar para vocês. Então o que a gente pode aprender de tudo isso? Que várias famílias vieram de alguns países, se fixaram aqui no Brasil, deram origem aí a outras famílias, que até chegar em vocês, né? Então olha só, o Emanuel, por exemplo, algum parente dele veio lá da Polônia, veio para o Brasil, né, se fixou aqui na nossa região, ou talvez na região mais para o sul, lá no Rio Grande do Sul, ou talvez até mesmo lá em São Paulo, na cultura de café, e depois, de alguma forma, essa família chegou até aqui na nossa região e fundou aí a família que hoje o Emanuel pertence. A mesma coisa aconteceu com a Manu, com a Isa, com o João, com a Emily e comigo. E também com todos vocês que estão assistindo a aula aí. Tá? Depois a gente tem uma atividade para fazer que vocês vão procurar a origem dos sobrenomes de vocês. Então a nossa atividade de hoje são duas atividades. A primeira atividade é pesquisar a origem do seu sobrenome e escrever no seu caderno. Se você tem 2 sobrenomes, você vai ter que pesquisar a origem dos seus 2 sobrenomes.
Por exemplo, o meu sobrenome é da Silva e também Andrade, então eu tenho que pesquisar a origem desses dois sobrenomes, tá bom? Pode ser que eles venham do mesmo lugar ou pode ser que eles venham de lugares diferentes, o que é mais provável que aconteça, tá bom? Segunda atividade. Pergunta aos seus pais, tios, avós, etc., qual a descendência dos seus antepassados. Então você vai perguntar, mãe, pai, qual que é a origem da nossa família? De qual país ele é? É da Alemanha? É da Polônia? É da Itália? É da Argentina? Da onde que ela é? Aí você vai ver se esse lugar de onde vocês vieram é do mesmo lugar de onde veio o teu sobrenome. Por exemplo, o Prof. Jean tem um sobrenome português, mas a minha descendência, por parte de pai, é alemã também. A minha avó veio lá da Alemanha. Ela é uma imigrante, inclusive. Então, em algum momento da minha história, da história da minha família, esse sobrenome português chegou nele. Então, é bem provável que alguém da Alemanha casou com alguém de Portugal ou casou com alguém descendente de português e o meu sobrenome acabou virando um sobrenome português, mesmo que eu tenha uma descendência alemã. Né? E o Brasil é isso mesmo, é essa mistura de vários lugares. Né? Então, vai ter gente aí que vai ter sobrenome alemão com italiano, vai ter sobrenome polonês com inglês, vai ter vários tipos de nome. Então você vai pesquisar, vai escrever no caderno, tira uma foto e manda para o prof. Então, pessoal, aqui tá os dois barulhentos que atrapalharam a aula antes. Essa aqui é a Kiara, esse aqui é o Quid, e eles que estavam fazendo barulho antes, bagunçando durante a aula. Parece alguns de vocês aí durante a aula fica bagunçando. Então, a nossa aula foi essa. Faça as atividades, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o dislike, escreve o porquê. Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau! Deixe o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar. E para aprender ainda mais, você também pode pesquisar.